Que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, esteja com todos ao estarmos finalizando essa reunião. 22 de outubro de 1844 e 22 de outubro de 2024. São 180 anos. De quem é a culpa? Quero ler aqui Evangelismo 695, um pedacinho que diz assim: Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e erguido ou seguido unido, segundo a providência de Deus, conforme Deus abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo, e no poder do Espírito Santo proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, e a obra haveria sido concluída, e Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhes o seu galardão. Esse texto eu conheço ele há muitos anos, já foi colocado em muitas das nossas lições e muitas das nossas pregações, e aqui está se referindo aos adventistas ainda do primeiro dia. O povo de Deus ainda não tinha entendido o sábado, mas pelo clamor da meia-noite, foram os pregadores primeiramente excluídos, e depois 50.000 abandonaram automaticamente, voluntariamente as igrejas, chamando elas de Babilônia. E aí ficaram, depois do 22 de outubro, cumpriu o que já foi falado, Apocalipse 10, na boca doce e no ventre amargo, e convinha profetizar tudo de novo. Então, em 180 anos é muita coisa. E aqui, então, o texto que nós acabamos de ler diz que depois disso daí, de 1844, Cristo já poderia ter vindo. O que aconteceu? A maior parte ali, os 50.000 praticamente, abandonaram. E aí, então, Deus teve que recomeçar tudo de novo. E nesse recomeço, começa, então, Mateus 25:1, novamente, na segunda aplicação da parábola. Hoje, agora, conforme já foi mencionado, já estamos na demora antes de raiar amanhã. O que nós devemos lembrar? Que se o julgamento começa pelos mortos, passa pelos vivos, nós temos texto conclusivo que mostra que a vinda ao caso dos vivos e o selamento se dá antes da sacudidura, antes do decreto dominical. Essa é a mensagem que esse movimento destaca com muito amor e carinho em favor daqueles que não conhecem. O apóstolo Pedro, então, ele fala o que no dia do Pentecostes? Jesus está retido lá no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, nós, como movimento, separado das igrejas, excluídos de lá, pelo próprio clamor da meia-noite, na segunda aplicação, estamos, então, fazendo esse trabalho de restauração. E muitas foram as verdades, as luzes que o Senhor tem nos enviado a cada momento, a cada dia, e nós devemos prezar por elas. Jesus, então, cumpriu o que está lá em Daniel 9. Na metade da semana ia ser tirado o Messias, cessado o sacrifício, mas depois de ressurgido, o que Jesus fez? Ele vai até o céu, ele mostra o seu sacrifício, foi aprovado, ele é coroado rei, e agora então ele unge o santuário. Mas ele não fica lá, ele volta na terra, fica mais 40 dias. E agora, quando ele volta, depois desses 40 dias, ele então fica junto com aquele que é chamado de Pai, no lugar santo. Maravilhoso nós entendermos isso, que no primeiro escrito deixa bem claro isso. E depois dessa data, 22 de outubro de 1844, está na nossa lição isso,
Então, Jesus agora vai para o lugar santíssimo, mas primeiro foi aquele que é chamado de Pai, numa carruagem de fogo. Depois ele vai atrás também, onde assenta o tribunal, abre os seus livros, onde são ali milhares e milhares de anjos nesse julgamento. Então, nessa demora antes de raiar amanhã, ela é por misericórdia. E nós muitas vezes estamos abusando dessa misericórdia. 180 anos é muita coisa. Mas assim mesmo o Senhor teve a compaixão de nós e levantou esse movimento a fim de que possa terminar a obra. Mas para que possa terminar a obra, tem que acontecer Serviço Cristão 253. Um povo esclarecido, cooperador, e aí então virá a chuva serôdia para a finalização da obra. Nós, de nós mesmos, poucas pessoas, não conseguimos, não vamos ter condição, sem o poder do Espírito Santo. Então, eu fico imaginando aqui por que Irão Edson teve a visão no amanhecer, lá do dia 23, quando eles terminaram a oração ali no galpão, fizeram o desjejum e foram animar outros irmãos, sem ter com que animar. E aí, no meio do milharal, ele então vê o céu aberto e Jesus já no lugar santíssimo. Alguns têm o pensamento que tinha que cumprir também o fuso horário, que era um horário diferente de Jerusalém para os Estados Unidos. Possivelmente foi isso também. Então, teríamos muita coisa para falar nessa noite, mas já foi bem orientado, bem explicado. Que a graça de Jesus seja conosco, que nós não venhamos esmorecer, principalmente agora que estamos chegando na Canaã Celestial. Amém.